Queridos irmãos, graça e paz, 6 de setembro de 2020, primeiro domingo aí desse novo mês, louvamos a Deus, porque estamos juntos mais uma vez aí com você no canal da igreja. E esse mês de setembro, especialmente, teremos uma série de mensagens no livro dos Salmos, com alguns pastores de várias cidades do Brasil. Hoje, especificamente, o pastor Ricardo Barreto, da Igreja Congregacional da Federação em Salvador. Ele vai abrir a série de mensagens e hoje também teremos um momento especial no culto, preparado aí pela Gisélia. Vamos estar orando pelo nosso Brasil. Amanhã, o Dia da Pátria. E nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, pedindo pela nossa pátria, este amado Brasil. Então, vamos juntos, nesta noite, celebrar e adorar ao nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos à leitura da Palavra de Deus, do culto de hoje, né? Quero ler com você aí, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, que diz, palavras de Jesus, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe com a leitura da sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, o momento de oração de hoje, ele é muito especial. Por quê? Porque amanhã é o Dia da Pátria. Dia 7 de setembro é o Dia da Pátria. E nós somos brasileiros. Amamos o nosso país. Não importa se o país hoje atravessa uma crise de todas as esferas, principalmente política. As pessoas brigam de um lado, brigam do outro. Um é da corrente A, um é da corrente B, da corrente C. Eu não estou interessado em nenhum tipo dessas correntes. Nós somos brasileiros. Amamos o nosso país. Amamos a nossa pátria. Amamos as cores da bandeira do nosso país, porque Deus nos fez nascer aqui nessa pátria. E é dever nosso amar a nossa pátria, é orar pela nossa pátria. E nós vamos nesta noite orar a Deus pelo Brasil, pedir a Deus que dê sabedoria aos governantes que estão atuando, pedir a Deus que dê sabedoria, né, à população brasileira, pedir a Deus que abençoe esta nação, que a Igreja de Cristo nessa nação seja relevante e que o Evangelho se espalhe cada vez mais por esse país amado chamado Brasil. O Salmo 33, versículo 12, ele diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que coisa maravilhosa. Deus, né? Ser o Senhor desta nação verdadeiramente. Então, quem pode orar por essa nação
é o povo de Deus, são os cristãos que podem suplicar a Deus, né, que estenda sua mão poderosa sobre essa pátria chamada Brasil. E volto a dizer, né, não se iluda com correntes A, B ou C, e partido A, B ou C. Nós somos brasileiros. E como brasileiros, amamos o nosso país, amamos a bandeira do nosso país, amamos esta pátria chamada Brasil. Então, ore pelo seu país, peça a Deus pelo seu país, por esta pátria amada chamada Brasil. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus amado, nós queremos nesse momento colocar nas tuas mãos o nosso país. Queremos te pedir que o Senhor abençoe esta pátria. Amanhã, Senhor, será o dia da pátria. Que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre cada cidade, cada estado, sobre todo esse imenso Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia. Que nos ajude a vencer esta pandemia. Que dê sabedoria aos prefeitos, governadores, senadores, deputados, vereadores, presidente, todos aqueles que estão eleitos para trabalharem por esta nação. Que o Senhor dê sabedoria a todos eles. E abençoe a tua igreja, possa cumprir sua missão neste país, de ser sal da terra, luz do mundo, sem se deixar persuadir, sem se deixar ser enganada, iludida, vendida, negociar os princípios do reino. Não, que a tua igreja seja relevante nessa pátria. Estenda a tua mão sobre esse país, estenda a tua mão sobre o nosso Brasil, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Amém. Medite na letra dessa música que vai ser tocada agora. Louve ao Senhor com essa canção, fazendo dela também uma oração pelo nosso país. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma
para Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com a sua vida. E desde já eu quero agradecer a Deus na pessoa do pastor Helder César, que Deus abençoe a vida dele, a vida de toda a sua família, a vida desta amada igreja, em nome de Jesus, pelo carinho, né? E pelo convite, né? O convite de trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, neste momento, baseada então no livro dos Salmos. E eu queria, nesta noite, compartilhar com você, né? E antes de você abrir a sua Bíblia, eu queria que você viesse a meditar comigo, né? No Salmo de número 142. Salmo de número 142, para que você venha refletir comigo acerca deste salmo, né? Salmos de número 142. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu queria que você viesse a meditar e a refletir comigo. Este é um salmo de Davi e foi escrito num momento de desespero da vida de Davi. E para que você entenda esse contexto, você pode abrir aí, tanto na Bíblia do Salmo 142, você pode colocar um marcador, ou você pode colocar o dedo, né, na sua Bíblia e ir para 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2. E diante disso, antes de você entender então esse texto, né, é preciso você entender o contexto pelo qual esse salmo ele foi escrito. Esse salmo ele foi escrito, irmãos, por Davi num momento de desespero. E eu faço essa pergunta a você: o que é que você seria capaz de fazer em momentos de desespero? O desespero para algumas pessoas começa, por exemplo, quando o marido chega para a esposa e diz: olha, eu não te amo mais, eu não gosto mais de você e é melhor a gente se separar, e ele pede o divórcio. E ali começa o desespero para aquela mulher. Ou muitas vezes o desespero começa, né, com o resultado de um exame, quando você recebe um resultado de um exame, ou quando alguém da sua família, né, que você ama tanto, recebe um resultado do exame, quando diz assim: olha, o exame deu positivo e você está com coronavírus. Ou maior, né, olha, o exame deu positivo e você está com câncer. E ali começa o desespero para uma família em meio à enfermidade. Ou quando alguém chega para você e diz: olha, você sabia que o seu filho está envolvido em drogas? Ou, muitas vezes é outro, né? Rapaz, você sabia que o seu genro acabou de espancar a sua filha? Ou você sabia que ele acabou de espancar a sua esposa? Ou seja,
é aí que começa o desespero para muitas famílias. É quando a violência doméstica bate à nossa porta, e aí começa o desespero. Quando a enfermidade bate à nossa porta e começa o desespero. Ou quando começa o problema, então, de uma família destruída e começa o desespero. Ou quando a morte bate à nossa porta e começa o desespero. Então, para muitas famílias, os momentos de desespero eles podem começar de várias formas. Mas para Davi, começou então quando seu sogro o perseguiu e tentou matá-lo. Naquele momento então foi que Davi começa o desespero da sua vida. Lembre-se, Davi, o desespero na vida de Davi começou quando ele perdeu o emprego. Davi era comandante dos exércitos de Saul, mas teve que abandonar o seu emprego para não morrer, como está escrito no livro então de 1 Samuel, do capítulo 19 até o capítulo de número 31, vai mostrar uma vida então afastada de Saul, e o desespero começa ali. Davi também ele perde a sua esposa, porque depois que foge de Saul para Saul não tentar matá-lo, a sua esposa então Mical faz com que ele venha descer então de cordas, e ele foge, então teve que deixar sua esposa para trás. Davi também ele perde o seu pastor, o seu conselheiro, porque no capítulo 19 é registrado também a morte de Samuel, aquele a quem havia ungido Davi como rei e orientador, conselheiro da vida de Davi. E Davi perde então o seu conselheiro. O livro de Samuel também registra que Davi perde o seu melhor amigo, no capítulo 20. Então, que é o seu amigo Jonatas. E foi um momento difícil na vida de Davi. Davi, então, ele, por perder emprego, perder a esposa, perder, então, o seu conselheiro, guia espiritual, e perder seu melhor e único amigo, então, Davi, ele entra em desespero. E no seu desespero, Davi, como está registrado no capítulo de número 21 de 1 Samuel, Davi recorre à mentira. E ele começa então a mentir então para os sacerdotes. Davi também corre à leviandade quanto à palavra de Deus, porque a palavra de Deus proibia de qualquer outra pessoa, a não ser os sacerdotes, de comer dos pães da mesa da proposição. Isso era permitido só aos sacerdotes. Davi não era sacerdote, não era rei, não era ninguém. E ali ele mentiu e comeu, ou seja, ele tratou a palavra de Deus com leviandade. Davi também ele recorre aos inimigos de Deus. No seu desespero, o desespero levou à mentira, o desespero levou a uma vida de leviandade com a palavra de Deus, e o desespero levou a recorrer, a buscar ajuda entre os inimigos de Deus. No capítulo 21, então, ele procura o rei de Gate, se faz de louco, tentam matá-lo, e ele foge ali, então, no seu desespero. O desespero levou à mentira, o desespero levou à leviandade, à negligência com as escrituras, o desespero levou a buscar refúgio nos seus inimigos, ele foge, se finge de louco, perde a sua integridade, ele chega ao ponto mais baixo da sua vida. E o seu desespero, então, o conduz ao deserto. E naquele deserto, então, ele, nos caminhos ali do Mar Morto, ele se torna, então, um morador de cavernas. Em 1 Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao 3, esse lugar, então, em 1 Samuel, ele diz o seguinte. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta, deixe marcado aí o Salmo 142 e 1 Samuel agora, capítulo número 22. O texto diz assim, do verso 1 ao 3. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi tornou-se o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Veja que
é nesse lugar, conhecido então como Caverna de Adulão, que é o lugar então que Davi encontra refúgio. Adulão, irmãos, é o lugar dos desesperados. Adulão é o lugar dos amargurados. É o lugar da miséria humana. É o lugar em que você se encontra e diz assim: olha, eu prefiro acabar com a minha vida, porque a minha vida não tem mais jeito. Perdi o emprego, perdi a esposa, perdi amigo, perdi meus conselheiros, eu perdi tudo, não tem mais sentido de viver. Perdi a minha integridade. Eu me encontro agora num momento de desespero. E é nesse momento de desespero que Davi, dentro desta caverna, ele escreve 3 salmos, mas eu quero que você acompanhe comigo agora. O salmo de número 142, que diz assim, o salmo de número 142, na minha Bíblia é a nova versão Almeida e atualizada, né? A nova Almeida e atualizada, que diz assim, ó, o tema, né? Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. E acompanhe comigo então a oração. Ele ora então ao Senhor e diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, ó Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Senhor Deus, que eu seja um instrumento da tua graça para falar, ó Deus, para essas pessoas o teu grande amor, a tua grande bondade e a tua misericórdia, que para mesmo aqueles que se encontram em desespero, no Senhor nós podemos encontrar refúgio. Em nome de Jesus. Amém. Por isso que o título da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje, então, é essa: meu refúgio. Deus, tu és o meu refúgio. A ti clamo, ó Senhor. Tu és o meu refúgio. Esse é o título, então, da nossa mensagem, irmãos. Essa é a mensagem, então, que Davi, então, ele escreveu, pelo menos 3 canções dentro desta caverna. Canções essas que eu quero compartilhar com vocês, e dentro do Salmo de número 142, assim como Davi, nós podemos encontrar refúgio em tempos de desespero. Por isso, você vai ver que Deus conduziu Davi então para aquela caverna, e naquela caverna Davi então buscou em Deus refúgio. Por isso que ele clama ao Senhor, ele diz: Senhor, livra-me, livra-me, porque é na caverna que nós encontramos refúgio. É na caverna. Veja que em 1 Samuel capítulo 22, verso 1, já começa dizendo assim, ó, e se refugiou na caverna de Adulão. Ao ver aquela caverna, você pode dizer assim: Davi está no desespero, não resta mais nada. Mas Davi não perdeu de vista quem era o Deus de Israel. Davi não perdeu de vista quem era o Deus que estava com ele em meio ao desespero. E na nossa vida, irmãos, nós encontramos desespero. Muitas vezes nos sentimos desesperados. Mas tem uma coisa que eu aprendi em meio aos meus desesperos. Há uma frase, eu não sei, o autor é desconhecido, alguns dizem que é Max Lucado, mas a frase é a seguinte: você jamais saberá que Jesus é tudo de que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Ou seja, naquela caverna, Davi, ele entendeu que ele se apoiava no emprego, na esposa, no seu bom status, na sua boa conduta, mas Davi perdeu tudo isso para entender que só em Deus e só de Deus
nós precisamos nesta vida. Nesse local de refúgio, irmãos, Deus redireciona a vida de Davi. Deus começa a moldar então aquele vaso que seria o futuro rei de Israel. Deus havia feito uma promessa a Davi quando Davi ainda era pastor. Disse, você vai ser rei de Israel. Mas na caverna Davi disse, não, a promessa não vai se cumprir. Mas eu quero dizer a você que quando Deus trabalha na nossa vida, até dentro da caverna Deus trabalha. Porque na vida de Davi, aquela caverna foi um recomeço. A perspectiva humana dizia assim para Davi, olha, amigo, você perdeu. Você foi a causa do desespero. Foram as suas decisões, foram as suas atitudes, foram as suas mentiras. Foi as suas escolhas, mentiras, as suas fraudes que conduziram você para essa caverna. Então, acaba com a tua vida. Por que não acabar com a tua vida? E é nesse momento de desespero que Deus aparece e clama lá do alto e diz, não faça isso. Você está na caverna, mas a caverna não é o fim da sua vida. A caverna não é o fim de tudo. Faça de mim o seu refúgio, que eu vou redirecionar a sua vida e vou dar-lhe um novo começo. E Deus deu um novo começo na vida de Davi. Você vai ver que a família de Davi entra também naquela caverna com ele. Deus então começa a redirecionar a vida de Davi. Deus deu nova direção, irmãos, na vida de Davi. E Deus é capaz de dar nova direção a vários moradores de caverna que está registrado na sua Bíblia. Por exemplo, José. José se encontrou numa caverna existencial, rejeitado pelos seus irmãos, criticado, humilhado, caluniado, foi preso, né? Passou vários anos em terra estranha, longe do seu pai, longe da adoração do seu Deus, mas ele não se esqueceu de Deus, porque a prisão de José, aquela caverna, foi onde Deus falou com ele. Foi onde Deus o redirecionou e disse, olha, a sua vida não está perdida. Você está na caverna, você está na prisão, mas a sua vida não está perdida. A sua vida não acabou. Eu ainda tenho um propósito na sua vida. José não sabia, né? Hoje nós sabemos que a caverna de José fez dele um governador do Egito. Moisés também, mentiras, enganos, todo tipo de coisa. A caverna de Moisés começou quando ele matou um homem, enterrou e fugiu para o deserto. Mas no deserto, Deus redirecionou a sua vida. Quando ele viu a sarça ardente e entrou, subiu a montanha e naquela caverna, Deus falou com ele e disse, no lugar que você está é terra santa. Porque a caverna na qual você se encontra, você tem um Deus que fala com você. Teve outro personagem na Bíblia que entrou na caverna, o texto mostra Elias, um homem que orou, desceu fogo do céu com uma ameaça, fugiu de uma mulher então e entrou numa caverna e disse, Senhor, acaba com a minha vida, eu não quero mais viver, não está dando, nada está dando certo. E Deus disse, não, está dando tudo certo, sai da caverna, Elias, porque Deus redireciona a nossa vida. O seu ministério não acabou, Elias. Você ainda tem um rei para ungir, você ainda tem um sucessor para ungir, você ainda tem coisas para fazer, Elias. Porque o seu ministério não acabou. E a mesma coisa eu digo para você. Assim com José no Egito, assim com Moisés no deserto, assim com Elias no monte, Deus não acabou. Deus ainda é o nosso refúgio. Deus foi refúgio para Moisés, Deus foi refúgio para José, Deus foi refúgio para Elias, Deus foi refúgio até mesmo para Pedro. Quando o Senhor Jesus disse assim, olha, apacenta as minhas ovelhas, Pedro no seu coração, naquela caverna existencial, disse, não, Senhor, eu não tenho mais jeito. E Deus disse, não, você vai apacentar rebanhos, porque eu estou trabalhando na tua vida, Pedro. Deus é especialista com moradores de cavernas. Porque quando Deus conduz, é para redirecionar as nossas vidas. Quando Deus, irmãos, nos conduz à caverna, também é para nos trazer, né, transformação e renovo. Acompanhe comigo o Salmo de número 57. O Salmo de número 57,
Eu disse a vocês que seriam 3 salmos. O salmo de número 57 diz assim, ó. Se você acompanhar comigo, salmo de número 57, que diz assim o título: Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Você vai ver que é nesse mesmo ambiente, na caverna, que Davi, então, escreve este salmo. E ele diz assim, ó, verso 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Versículo 4. A minha alma está rodeada de leões ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes. Espadas fiadas é a língua deles. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a sua glória. Eu queria chamar a sua atenção para o verso de número 4, quando ele diz leões ávidos. Ele diz aí, ó, a minha alma está rodeada de leões ávidos por devorar os filhos dos homens. E se você entende, como eu disse a você, não pode perder o contexto, porque se você perde o contexto, você perde o princípio daquele desespero na caverna. E quando ele diz leões ávidos aí, Davi estava com vários homens. Se você for ver em 1 Samuel capítulo 22, verso 2, diz assim, ó: Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. Olha que grupo estava com Davi. Se não bastasse um desesperado, chegou mais 400 desesperados, 400 famílias. Porque o texto diz assim, ó: todos os que se achavam em apertos, e o termo hebreu significa sob pressão, debaixo de estresse, centenas de pessoas desesperadas. Ou seja, Davi, você não é o único. Meu irmão, você que está me ouvindo, você também não é o único. Todo homem endividado, e o termo hebreu nachar, que significa pessoas que pediam dinheiro emprestado a juros e não podiam pagar. Vários credores. E o terceiro grupo, todo amargurado de espírito. O termo hebreu ma'ar nefesh, que significa estar com a alma atormentada, receber maus tratos. 3 classes de pessoas desesperadas, irmãos. Você já tentou trabalhar com esse tipo de pessoas? Você já tentou conviver com pessoas estressadas, em aperto, endividadas e amarguradas de espírito? Imagine 400 pessoas, 400 famílias ao seu redor, dentro de uma caverna, na mesma caverna, juntamente com você. Pois bem, como eu disse, se Deus estava trabalhando na vida de Davi, Deus ainda conduziu vários desesperados a estar para trabalhar com Davi e através de Davi. Quem iria acreditar, meu irmão? Quem iria acreditar que esse bando de reajustados, rejeitados, perdedores, marginais, essa escória da sociedade, esse grupo que Davi diz assim, ó, leões ávidos, quem acreditaria que Davi se tornaria chefe deles? Porque o Salmo 22, em 1 Samuel 22, verso 2, a parte B diz assim, ó: E Davi se tornou chefe deles. E havia 400 homens, ou seja, 400 homens com as suas famílias. Mas em 2 Samuel, capítulo 23, e 2 Crônicas, capítulo 1 Crônicas, registra que essa escória, esses leões ávidos querendo devorar Davi, esses desajustados e desesperados, foram transformados nos homens mais corajosos de Israel. E desses 400, 40 são conhecidos e registrados na Bíblia como os valentes de Davi. Em 2 Samuel capítulo 23, do verso 8 ao 39. Sabe por quê? Porque Deus transforma,
desajustados em valentes. Deus transforma desesperados em servos ungidos de Deus, valentes de Deus na batalha. Deus transforma o covarde em corajoso. Deus transforma o desesperado num servo seu para servi-lo, adorá-lo e estar pronto para a batalha. Porque Deus é aquele que restaura aquele que está caído para nós nos reerguermos novamente. Igrejas fortes, meu amado irmão, são cheias de ex-moradores de caverna e dos que ainda moram em cavernas. Pessoas que conhecem a caverna de Adulão, pessoas que em seus desesperos são transformados e renovados pelo poder de Deus. Deus transformou, irmãos. Por isso que Davi diz, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. E é a misericórdia e a graça de Deus, é pela graça de Deus que somos transformados. É pela graça de Deus que vem ao nosso encontro, que nós somos restaurados. É pela graça de Deus que somos vasos na mão do oleiro, restaurados, transformados para sermos usados pelo poder de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. É a misericórdia. E Davi clama por misericórdia. E você pode clamar por misericórdia, dizer, Deus tem misericórdia de mim. E transforma a minha vida como foi transformada da vida daqueles homens, de toda aquela família. Aqueles homens encontraram motivos para viver na caverna de Adulão. Não foi fora da caverna, foi na caverna que encontraram Deus. Foram na caverna que foram renovados por Deus. Foi na caverna que eles foram transformados por Deus. Eu quero concluir, então, esse momento. Veja que transformação aconteceu, então, na vida de Davi. No Salmo 142, estou na caverna. No Salmo 157, tem misericórdia de mim e transforma essa gente que está comigo na caverna. E o Salmo 34, o resultado do que aconteceu dentro daquela caverna. O Salmo 34, então, registra assim, ó. Acompanhe comigo então aí o Salmo de número 34. Se você abriu a sua Bíblia no Salmo de número 34, você vai ver que Davi declara o quanto ele agradeceu a Deus, o que Deus fez ali dentro daquela caverna. E o Salmo 34, ele diz assim, ó, verso 1: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei o Senhor em todo o tempo, na caverna, fora da caverna, aonde eu estiver, porque eu tenho um Deus que é o meu refúgio. Eu tenho um Deus que é o meu socorro, bem presente nas horas das lutas e das provações. Eu tenho um Deus que é o meu refúgio e eu posso encontrar misericórdia, graça e paz, porque eu vou bendizer, eu bendirei o Senhor em todo o tempo. Veja que o Salmo 34, ele já começa assim, né? Olhe que é o mesmo título. Preste atenção. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este foi expulso. Ele se foi. Para onde? Para a caverna. Bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Quando Davi viu os seus homens transformados em um exército a serviço de Deus, ele declarou no verso de número 3. Acompanhe, veja aí, Salmo 34, verso 3. Engrandecei o Senhor comigo e todas a uma lhe exaltemos o nome. Verso de número 4. Davi coloca os olhos deles no Senhor. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Glória a Deus. Aos preocupados de seu grupo ele consola. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Verso número 8. Verso número 9, aos que estão endividados, ele diz, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Verso número 10, aos desesperados ele aconselha, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. No final, no verso de número 19, ele dá uma lição resumida a todo o grupo. Muitas são as aflições dos justos. Ou seja, muitos são as aflições daqueles que se encontram na caverna de Adulão. Mas o Senhor livra de
todas as aflições. Eu não sei qual é o seu desespero, meu irmão, mas faça como Davi. Faça de Deus o seu refúgio, um lugar de refúgio. Um lugar, então, que você vai admitir, em primeiro lugar, você vai admitir as suas necessidades e fraquezas. Davi admitiu: eu sou fraco, Senhor. Eu menti, eu enganei, eu me fiz de doido, perdi minha integridade. Eu fui contra a tua vontade, eu fui contra a tua lei. A tua lei disse para eu não comer do pão, e eu comi, eu fui errado. Davi confessava, irmãos. Davi era um homem segundo o coração, porque realmente ele sabia fazer isso. Confessar diante de Deus as suas mentiras, a sua leviandade e a sua hipocrisia. E você precisa fazer o mesmo. Eu preciso fazer o mesmo diante de Deus. Deus é o meu refúgio. E eu preciso admitir os meus pecados, a minha hipocrisia, as minhas mentiras e a minha leviandade contra a palavra de Deus. Seja honesto para pedir ajuda. Davi disse: Senhor, me ajude. Se o Senhor não estiver comigo nessa caverna, eu vou morrer. Eu preciso de ajuda. E quando você faz de Deus o seu refúgio, você precisa admitir que precisa da ajuda de Deus. Davi não tinha mais nada. Não tinha emprego, não tinha mulher, não tinha mais nada. Eu preciso de ajuda, Senhor. E você tem que admitir, você tem que ser honesto. Terceira coisa, seja humilde para aprender de Deus. Davi estava num momento que eu já fui comandante, eu já tive status, Senhor, nada mais disso me importa. Títulos, nada mais disso me importa. Me importa a tua presença, Senhor, neste momento na minha vida. Eu quero aprender mais de ti. E naquela caverna ele aprendeu. Aprendeu ao ponto de escrever 3 canções ao Senhor. Ele aprendeu acerca de Deus. Você pode aprender acerca de Deus. Quando o seu mundo desmoronar, quando o desespero bater à sua porta, procure em Deus refúgio. Nós necessitamos de refúgio. Sabe por quê? Porque somos pecadores e a culpa nos acusa. Porque estamos aflitos e sofrendo. Porque estamos rodeados de pessoas que não nos compreendem. Mas Deus lhe compreende. E nós temos um grupo de desajustados dentro da igreja também que vão estar no mesmo barco. Mas Deus vai estar transformando dia a dia a vida daqueles que se encontram na igreja. Porque a igreja é o ambiente realmente de Deus. Se podemos comparar, a igreja é a caverna de Adulão, onde nós encontramos pessoas desesperadas, aflitas, angustiadas. E às vezes eu sou essa pessoa, mas é na igreja que eu encontro refúgio. Com outros refugiados, e encontramos refúgio em Deus. Por isso, não deixe de ir para a igreja. A igreja pode ser o seu local de refúgio, que você vai encontrar Deus falando para a sua vida. Procure refúgio em Deus, sabe por quê? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Faça de Deus o refúgio. Nele você achará descanso e renovo e uma nova vida. Uma nova chance. Faça de Deus o seu refúgio. Nele você achará alguém que o entenda, que está pronto para lhe ouvir e lhe dar nova direção. Faça de Deus o seu refúgio. Nele você encontrará provisão, segurança e salvação. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, por esses irmãos. Não os conheço, mas eles estão reunidos na igreja e o Senhor é capaz de trazer essa transformação sobre suas vidas. Porque é na caverna que nós encontramos refúgio no Senhor. Refúgio, ó Deus, para uma nova direção de vida. Refúgio, ó Deus, para a provisão. Refúgio para encontrar perdão dos nossos pecados. Senhor Jesus, que o Senhor vá ao de encontro agora a essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, através deste canal, Senhor. Através, ó Deus, desta transmissão, que o Senhor venha neste momento trazer refúgio, conduzi-las, ó Deus, ao teu aprisco, para encontrar, ó Deus, a cura da alma, para encontrar, ó Deus, a solução dos seus problemas, para encontrar no Senhor, acima de tudo,
provisão e salvação. Salva-os, ó Deus, desta geração perversa, para que encontre, ó Deus, no Senhor refúgio. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça e a paz, irmãos, de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com a sua vida. Desde já agradeço. Que o Senhor abençoe a todos. E se Deus assim permitir, um dia estaremos juntos aí então em São José da Mata. Se Deus assim não permitir, nos encontraremos com o Senhor nos ares, com aquele que é o nosso refúgio. Um grande abraço e fique com Deus. Que bênção! Quero agradecer ao meu amigo pastor Ricardo Barreto, da Igreja Congregacional da Federação em Salvador, por ter atendido o nosso convite, ter trazido esta palavra na abertura, da série sobre o livro dos Salmos. Deus abençoe o Ricardo, pastor Ricardo, a Rose, lá em Salvador, os seus filhos, e o seu ministério ali naquela grande cidade. Queremos desejar a todos uma boa semana, que o Senhor conduza e guarde toda a sua igreja. Vamos agora à bênção e ao cântico final, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos. Durante esse mês, no canal, a série do livro dos Salmos, cada domingo, um pastor convidado por mim de uma cidade para trazer a palavra. Eu também estarei um domingo trazendo, mas os outros domingos serão com outros colegas que estarão trazendo esta série para o meu e para o seu coração. Intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu.